Bom dia, olá! Hoje mais uma live da Amit com a Ivana, a Carol, a Thaís. Elas já vão entrando. Hoje um tema super especial sobre espiritualidade e a gente vai abordar um pouquinho como, acessar essa espiritualidade no nosso dia a dia, como a gente faz, ajudar vocês nisso, né? Elas já vão entrando. Bom, Boa tarde. boa tarde, bom Bom dia, oi. dia! Bom dia para vocês. Boa tarde para o pessoal da Europa. E aí? Bom tê-las aqui novamente Que bom. Muito bom. para a nossa live de março, né? Com o tema espiritualidade. Vão se apresentando enquanto a gente vai mandando. Então vamos lá, vamos nos apresentar. Eu sou Thaís Pires, advogada, palestrante, consteladora, mentora e faço parte da AMIT, né, com essas três mulheres maravilhosas. E entre os objetivos da AMIT é nós levarmos, sim, o conhecimento adquirido, aquilo que nós já conseguimos ressignificar, expansão de consciência para as pessoas. Então, é a união de quatro mulheres do mesmo sistema, né? São minhas primas, mas que com muita alegria e honra nós fomos unidas por um propósito. Né? Eu falo que a nossa vida é feita de vários propósitos, um deles é a AMIT. E aqui estamos mensalmente para trazer algo para a sua vida e para a nossa também, porque a troca Com é certeza. gigantesca. É isso aí. Eu sou Bom, a Carolina. Bom, eu sou a Carolina. Eu sou irmã da Bia, da Ivane, prima da Thaís. Eu moro aqui na Inglaterra. E acho que a Thaís já trouxe bastante coisas, assim. Eu sou xamã, taróloga, mentora e consteladora também. Somos quatro consteladoras. E temos esse propósito maior, que é levar o autoconhecimento, né? A expansão da consciência, o salto quântico para a vida das pessoas. Cada um tem um pilar. Se vocês não repararam, a gente está no terceiro pilar, trazendo aqui. E no próximo mês vai ser o último pilar que a gente traz. Cada uma tem o seu pilar, cada uma tem a sua direção, cada um tem o seu animal de poder também. E trazendo para vocês, todo, né, cada live que a gente se propôs a fazer, trazer mais essa expansão mesmo, essa evolução, né, da espiritualidade. E o que a gente passa na nossa vida, a gente traz aqui para contribuir também para vocês, como vocês também contribuem muito com a gente. Eu sou Ivana, moro em Florianópolis, irmã da Carol e da Bia, prima da Thaís. Sou arquiteta, sou consteladora, sou mentora de arquitetos. E esse momento aqui que a gente compartilha, né, uma vez por mês, por enquanto, é muito especial porque a gente traz, agora trazendo cada um dos pilares, esse é a espiritualidade, a gente já trouxe essência, trouxe que a Thaís trabalha, que é o pilar dela. A gente trouxe sobre a ambiência, que é o meu trabalho, que une ambiente, pessoas e como isso nos influencia. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, que é o pilar da Ana Beatriz. E o próximo, daqui a um mês, vamos falar sobre ancestralidade, que é o pilar da Carol. Então, essa união, essa bênção que nós temos aqui de estarmos reunidas por esse propósito, como a Thaís disse, é muito grande, assim, nos enche, nossa, de muita alegria e nos ajuda muito, assim, porque cada tema desses, cada live, antes, assim, né, algumas semanas até antes, a gente vai entrando no tema, vão vindo percepções, vão vindo expandir, né, de consciência do que significa cada um desses pilares, até mesmo para nós, vai aprofundando muito. E esse é o momento de compartilhar a nossa experiência e o que a gente vive
viveu as transformações, né, que a gente sentiu na nossa vida, no nosso sistema familiar, e que nos faz assim num propósito, né, muito único assim, de compartilhar, porque realmente a gente sentiu toda essa transformação. Então esse é um momento que a gente compartilha uma vez por mês. Que lindo! Muito obrigada. Apesar, assim, né, elas já colocaram bastante coisa e a gente vai falar hoje de espiritualidade, né? A Ivana trouxe que quando a gente decide o tema, e esse ano a gente já vem decidindo, quando termina uma live, a gente já decide o tema da próxima, e isso tá, como a Ivana falou, a gente vai experienciando, a gente vai sentindo esse tema até hoje, até o dia da live, para assim, para transbordar aquilo que a gente já aprendeu há muito tempo, o que ainda está aprendendo, para contribuir. Por isso que elas falaram, né, que a gente ainda troca aqui muita coisa que ainda é aprendizado e vai continuar sendo depois da live também. Então é sempre uma troca, né? E hoje o tema é sobre espiritualidade e a gente quis trazer a espiritualidade para trazer um entendimento do que é espiritualidade. Eu acredito que o que é espiritualidade para cada uma de nós, mas de uma forma acessível. Essa espiritualidade aqui mais próxima. Né, o nome da live era, né, Encontrando o Sagrado no Cotidiano. E não só em momentos que você acende uma vela ou que você vai numa igreja, não somente nesses momentos, mas em todos eles no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres. Então eu gostaria que cada uma falasse o que é espiritualidade para cada uma de vocês. Então, eu começo. Começa, Thaís. É um tema complexo, né? Porque Claro que é. A Bia sempre vem, E né? ela A Bia sempre não elas não surpreende, né? estavam preparadas, é de surpresa. Mas é sobre isso mesmo. Mas tentar, né, passar aqui algo. A espiritualidade, para mim, é uma conexão profunda e constante, o que é difícil, já vou abrir um parênteses aqui, né? Com o Criador de tudo que é. E essa conexão, como a Bia já falou, eu não preciso estar só em momentos meditativos ou de oração. Eu abri a janela do meu quarto, ver aquele sol, e isso para mim já é uma espiritualidade, é uma conexão com Deus. É eu aqui, de repente, colocar a mesa e falar, caramba, temos alimento na mesa, estou com os meus filhos aqui comendo para mim, isso é Deus agindo, é espiritualidade na minha vida. Eu, no meu local de trabalho, poder impactar pessoas, ou de repente você nem sabe, a pessoa fala, nossa, que você ouviu, transformou a minha vida, ou seja, era Deus agindo através de mim no meu local de trabalho. É eu realizar os meus sonhos, porque eu acredito que Deus colocou a gente aqui também para realizações, para ser feliz e se tornar abundante. Então, é eu reconhecer a todo momento que eu sou uma centelha divina, que eu sou uma partícula do Criador de tudo que é. E que tudo está conectado. Então, quando eu tenho essa visão mais ampla de que tudo que está ao meu redor também compõe, de certa forma, essa espiritualidade, é Deus agindo, eu consigo enxergar muito mais o positivo, e inclusive diante de desafios. Porque às vezes diante de ai meu Deus do céu. Às vezes até, ai meu Deus do céu, né? Então, às vezes, em alguns momentos a gente vai precisar de ajuda, de uma introspecção, de uma reflexão maior. Mas eu acho que quando a gente se conecta, a gente consegue achar essa solução melhor. Que Isso, lindo. poderia ficar falando aqui, né? Mas enfim. E só mais uma coisa que essa chave assim, virou, né, de ontem para hoje, que para mim tem que haver congruência, tem que ter nexo entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo. Se não tiver essa congruência, é porque eu não estou conectada com a minha espiritualidade.
Então, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou luz, eu sou amor, mas eu tô aqui falando com raiva, eu tô aqui num desentendimento, então onde que tá essa espiritualidade dentro de mim? Então, a congruência entre tudo tem que haver. Daí sim, eu acho que a gente está num nível de espiritual muito além. A Que gente lindo. vai chegar ali. É o caminho. É o caminho, Carol, isso mesmo. Bom, deixa então, para mim, o que é espiritualidade? Eu acho que porque sou xamã e o meu pilar é a ancestralidade, para mim, a conexão com o outro lado, né? Com o lado espiritual, para mim, é espiritualidade. Mas de uns anos para cá, eu também comecei a ver, porque eu sempre trabalhei, eu sempre busquei evolução espiritual. E eu deixava a minha vida material de lado. Eu não tinha a conexão com os dois. Eu tinha a espiritualidade como uma coisa separada. E de uns anos para cá eu comecei a tomar essa consciência que isso não é separado, que isso é o todo. A espiritualidade é o todo e que faz parte do todo, que está na natureza. Para mim, espiritualidade é estar na natureza, é eu descansar também, sabe? É eu estar em contato comigo mesma, é o meu momento. Quando eu fico comigo mesma e me conecto com este todo, né? Com o universo, com a ancestralidade, com os guias. Para mim, tudo isso dentro do meu servir, eu trabalho muito com a parte da espiritualidade. Então, eu separava as coisas. E ali eu percebi que isso era uma crença minha, né? Além da crença, a gente achar que espiritualidade não se pode receber, né? Quando você trabalha com a espiritualidade, com trabalhos de cura, com esse servir, né? Que envolve mais o espiritual. E isso foi um trabalho que eu vim fazendo durante muito tempo e integrando isso dentro do meu ser, que a espiritualidade é este todo e que tem que ter, é obrigado a ter o equilíbrio entre os bens materiais e a nossa evolução espiritual. Eles têm que caminhar sempre juntos, porque senão há o desequilíbrio. Ou você está muito no espiritual ou você está muito no material. Então foi uma das coisas que eu venho trabalhando, que isso é uma coisa para a vida, né? De trazer sempre este equilíbrio para mim. Então, a espiritualidade, para mim, assim, resumindo, é a conexão com o outro lado, com a ancestralidade, de estar no meio da natureza. Para mim, tudo é consciência. Converso com as pedras, converso com a terra, converso com a árvore. Esse é o meu jeito de ter a minha espiritualidade. Muito lindo, Carol. Que lindo, Carol. E eu acho que para mim, na verdade, vamos falar que é o inverso, né? O que vem acontecendo. Essa integração, eu acho que é o princípio, né? Desse pensar como um todo. Para mim, assim, como entendimento, vamos dizer assim, mental, eu sempre entendi que sempre não, né? É uma evolução, mas que nós somos espíritos passando por esse planeta Terra, né? Então, nós somos espiritualidade, né? Nós somos uma centelha divina, como elas falaram. Nós estamos aqui no momento, num processo evolutivo, né? Então, para mim, isso sempre fez muito sentido. Mas talvez por muito tempo houvesse essa desconexão um pouco do meu trabalho ou do que eu faço em termos materiais aqui, né, em termos de trabalho, de propósito, com a espiritualidade, né? Buscava a espiritualidade e o meu trabalho. E hoje eu vejo que está tudo completamente integrado, como a Carol falou. Tudo faz muito sentido se tudo estiver equilibrado e andando na mesma direção, né? Então, a partir do momento que eu projeto intencionalmente, pensando no bem-estar, em criar beleza, em criar um ambiente que favoreça, né, o melhor sentimento, o melhor desenvolvimento de crianças, a melhor produtividade para as pessoas dentro do ambiente de trabalho, eu estou ali agindo de forma, estou trazendo a espiritualidade para aquele lugar, eu estou trabalhando com isso, né? Então, assim, muda muito a perspectiva, porque fica tudo com muito mais propósito, com muito mais
intenção no que vai ser feito. E pessoalmente, a questão da espiritualidade para mim hoje tem muita ligação com o sentir. Então, a partir do momento que eu estou cada vez mais presente, cada vez mais conectada com o meu corpo, com os meus sentimentos, eu vou ter cada vez mais acesso à espiritualidade, né? A intuição, a conexão com o lado de lá, com mensagens que eu possa estar recebendo, a estar presente, poder perceber as mensagens que estão chegando, né? Esse estar presente, esse estar no sentir, entendendo o que está acontecendo, torna tudo extraordinário, muito surpreendente, né? Torna tudo mais bonito, né? Então, eu acho que essa conexão, e aí ela só é possível quando, como vocês já trouxeram, né, Thaís e Carol, quando mente, corpo e espírito estão alinhados. Quando o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, eles, como a Thaís falou, é congruente, né? Eu tinha notado aqui coerência, né? Quando isso tem uma mesma... Quando é congruente, quando as coisas estão conversando. Porque aí você vai para a tua essência, vai ficar mais em paz, as coisas vão fluir melhor, né? Então, acho que e para mim, a minha grande conexão sempre foi, cada vez que eu vou avançando, eu vou percebendo o quanto isso é forte, é a conexão com a natureza. Então, eu trago isso para os projetos, mas porque eu me sinto bem assim. Eu me conecto dessa forma. Então, com a beleza, com a exuberância, com a paz, com a tranquilidade que a natureza oferece, né? Então, com a alegria, com a diversidade. Então, todas essas características, né, nos elevam e me eleva, né, quando eu estou num ambiente assim. Então, essa conexão com o divino, para mim, acontece pessoalmente muito dessa forma. No silêncio, né, num momento quieto, ou numa música, ou com a natureza. Então aí acontece essa conexão com o divino e essa vai dando essa paz, assim, né? De assim, ai, acho que é por aqui. Muito Eu, lindo. eu anotei agora uma frase, Ivana, que veio assim para mim, que é: estar na natureza é estar o mais próximo de casa, da nossa essência. É essa sensação que eu sempre tenho quando eu estou na natureza. Eu me sinto mais em casa. Que eu falo sempre fazer o caminho de volta para casa, né? Então, quando a gente está no meio da natureza, quanto mais a gente pode ou ter plantas em casa, cristais em casa, estar mais envolvido dessa energia, porque tudo é energia e consciência, a gente se sente mais em casa. Daí vem essa sensação de paz, de relaxamento, de centramento, que tipo, tá tudo bem, né? Você tá em casa. Essa sensação de conforto gostoso. Bia, sua vez? Queremos Bora te ouvir? lá. Não, e assim, não foi nada programado, né? Peguei vocês de surpresa. Mas é isso, assim, acho que era para trazer bem o que vem ao coração, né? Que eu acho que isso também traz muito da espiritualidade. E eu até fiz algumas anotações, porque principalmente, eu quero deixar assim, muito claro para todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois, enfim, que não existe certo e errado, certo? Elas trouxeram muitas coisas parecidas, com palavras diferentes e com sentimentos diferentes, com vivências diferentes, mas que se resume a uma espiritualidade que é esse sobrenatural, que às vezes a gente não consegue explicar, que às vezes a gente não consegue entender, mas que a gente sente que ele está aí, né? Se você não é ateu, de alguma forma você sente essa espiritualidade, esse algo maior. Então eu trouxe algumas palavras que, né, a Thaís falou da congruência, de estar assim, fazendo sentido, que não adianta só eu falar, não adianta só eu viver, mas essa coisa tem que estar alinhada, tem que estar conectada. A Carol trouxe a questão da natureza, a Ivana sobre a integração disso tudo. E eu falo que a gente cresceu, né? Nós somos
da religião católica, né? Crescemos dentro do catolicismo e até muito, assim, né, por muito tempo havia, e eu falo até que talvez é uma crença, pelo menos a gente identificou como uma crença, que o momento de eu me conectar com a espiritualidade talvez fosse só aquele momento de estar dentro da igreja, ou de estar com o terço na mão, rezando. E no fundo a gente hoje identificou e percebeu e sentiu que vai além, né? Eu sei que para muitos faz muito sentido ainda ir para a igreja, faz muito sentido rezar, faz muito sentido esse momento que as pessoas estão ali dentro da igreja, mas hoje eu entendo que é um momento que você desliga o celular, é um momento que você se concentra, é um momento que talvez você esteja mais presente e consegue sentir essa conexão, né? A Carol trouxe, a Ivana trouxe a questão da natureza, que talvez são momentos em que eu também estou um pouco mais longe do celular, um pouco mais atenta à natureza, ao que eu estou sentindo e a essa espiritualidade presente ali naquele momento. Então, são formas que cada um vai encontrando de se conectar. E, novamente, não existe certo e errado. A gente tende a separar, né? O mundo está muito polarizado. Isso é certo, isso é errado. É desse jeito que eu faço, desse jeito você não faz. É 8 ou 80. É preto ou é branco. A minha religião é melhor que a sua. Não, não tem. Porque aqui a gente nem está falando sobre religião, a gente está falando sobre espiritualidade. E eu queria assim, ainda deixar mais claro que entre o preto e o branco existe o cinza, que também é muito bonito. Existe um meio ali. Entre o 8 e o 80 existe um catatal de números, que também são muito importantes. Existe todo esse meio, que também é importante, que também faz parte, que também está certo e que também pode ser feito. Tá? Então, assim, eu acho que, para mim, eu acho que a mensagem mais importante de hoje sobre espiritualidade é que não existe certo e errado. Existe a minha espiritualidade que se conecta com a sua, com a do outro, com o meio em que eu vivo, com a natureza, com as coisas que eu faço. E cada um tem a sua maneira de conexão. Eu acho que, para mim, espiritualidade, ela é o sentir. Então, se eu consigo sentir a espiritualidade aqui durante a live, é isso. Se é no meu trabalho, se é com os meus filhos, se é dentro de uma igreja, se é com uma vela acesa, com o terço na mão rezando, é muito particular de cada um. Maravilha. Muito bem, tia. Eu acho que é bem isso, porque a espiritualidade, a gente já falou, religião tem que ser o amor. E eu acho que a espiritualidade, quando ela é fortalecida, como a Bia falou, não existe certo e errado, existe respeito, existe crescimento, porque a Carol, ela se vê muito mais conectada com a espiritualidade dela, do jeito dela. A Ivana do jeito dela, a Bia do dela, eu do meu, que às vezes são semelhantes ou não, e o seu. Então é você encontrar a sua forma de se conectar a algo maior naquilo que você acredita. Deus, criador de tudo que é, essa natureza, o universo, não podemos também ficar só nominando. E eu acho que, eu falo que assim, é ampliar um pouco a visão. Nós fomos, sim, criadas na Igreja Católica Apostólica Romana, aprendemos muitas coisas, mas eu não quero me limitar a ter a minha espiritualidade só dentro de uma igreja ou de um templo. Eu acho que é algo muito maior. E então eu busco essa espiritualidade no meu dia a dia, como a própria live fala, no meu cotidiano. Porque não adianta eu pegar um dia da minha semana para ir 1 hora e meia, eu cuidar disso. Então, de que forma você pode colocar isso no seu dia a dia? Existem
N formas, né? Como uma caminhada na natureza, como a leitura de um livro, como um momento de meditação ou de oração, como de repente você ser um ombro amigo para a pessoa num momento difícil, né? Às vezes um café, ele é muito mais espiritual do que muitas outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que se abrir, né? Eu falo que tirar essas vendas que foram colocadas, não estamos aqui para julgar, só que estamos aqui para trazer a consciência. Se algo foi colocado, hoje você pode tirar. É escolha. Se permitir mudar, né? Se permitir abrir a mente. Exatamente. Porque tem muitas coisas que hoje já está vindo para todos nós, mas a gente fala, não, mas isso daí não é certo porque eu não aprendi assim. E aí você se fecha, sendo que tem infinitas maneiras, né, de viver a espiritualidade. Não existe uma só. E como a Bia falou muito, né, não existe certo ou errado. Existe você se abrir ao novo, a viver novas experiências, olhar de uma maneira carinhosa com tudo isso, porque cada um tem uma maneira de se conectar com a espiritualidade, com a sua espiritualidade. E nós temos que também ter esse respeito pelo outro, né? E não julgar, mas abrir a mente para receber as coisas novas, informações novas, diferentes, e talvez experimentar uma maneira diferente para ver se você gosta. Porque se chega até você algo novo, é porque você precisa viver aquilo. Porque senão não chega. Porque nada é por acaso. Isso para mim também já é espiritualidade. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê por trás. Então, assim, você está o tempo inteiro prestando atenção, vendo os números repetidos das horas, de placas de carro, aquela conexão. Isso tudo também é espiritualidade. É você estar atento. Opa, o que isso quer me dizer? Né? Ou eu sou muito dos animais, eu sou muito dos sinais. Toda vez que eu preciso de uma resposta, eu peço um sinal, me traga um sinal. E às vezes chega. Eu não digo qual é o sinal que tem que ser, mas eu sei que quando aquele sinal chega, eu simplesmente sei que aquele era o sinal que eu estava pedindo. E eu sou muito também dos animais. Então, quando os animais cruzam o meu caminho, quando vários pássaros resolvem voar aqui em cima da minha casa, tipo, o que eles estão querendo me falar? Qual é a mensagem que a espiritualidade está tentando me transmitir? E isso é estar atento, isso é estar no sentir, como a Bia falou, né? De estar presente no hoje e prestando atenção a tudo que está acontecendo. Isso, para mim, tudo é espiritualidade. Tudo faz parte dessa conexão maior, né? Muito lindo. Quanta coisa, né? Meu Deus. E assim, além do sentir, eu acho que tem muito dessa presença, né? A gente falou que, apesar da correria, né? E por muito tempo eu falo até por mim, né? Houve essa desconexão, a minha desconexão com essa espiritualidade, porque estava corrido, porque tinha muita coisa para fazer, isso ia ficando para depois. Depois, à noite, antes de eu deitar, eu rezo. Eu ia dormir cansada, eu esquecia, já acordava no outro dia. Não, eu vou rezar amanhã de manhã. Não, mas tá corrido, acordei atrasada. E a coisa ia ficando longe, ia se distanciando. E houve uma desconexão. Eu falo por mim, eu acredito que a nível de mundo, assim, veio a pandemia, deu uma chacoalhada em todo mundo, colocou todo mundo no mesmo ambiente, colocou todo mundo, talvez, para orar, para rezar, para se conectar um pouquinho mais devido ao medo, devido às perdas, enfim. E aí trouxe essa nova, tá, mas e aí? Eu vou manter isso aqui que talvez eu comecei na pandemia por medo, por necessidade, por perdas familiares, enfim. Isso tudo começou a voltar. Assim, a minha opinião é que tudo começou... Não, mas espera lá. Existe algo além. Por que a gente está passando por isso? Por que a minha família teve essa dor? Por que aconteceu isso? Então, voltou-se a questionar algumas coisas e parar um pouquinho desse automático da correria da vida. Então, para mim, a pandemia foi assim, um desses ensinamentos que me trouxe, desse parar um pouquinho, prestar atenção nesses vários sinais que a Carol trouxe, prestar atenção no meu dia a dia,
no meu corpo. Porque alguma delas falou, não me lembro quem agora, nós somos centelhas divinas, então eu sou Deus aqui neste momento. E isso me traz uma responsabilidade de, de fazer as coisas corretamente, de fazer as coisas certas, porque eu sou uma representação de Deus aqui, mas também me traz eu estou conectada a esse Deus? Eu estou sentindo tudo que ele me traz de bom também? Se hoje estamos aqui vendo live e fazendo live, é porque a pandemia passou por nós e não nos afetou a nível de morte física. E é isso? Então, assim, estou me conectando a tudo isso, a todas essas coisas ainda boas que estão acontecendo. Então, fazer essa reconexão. E é uma das coisas que a gente estava discutindo um pouco antes, era, assim, tirar, pelo menos essa foi uma das chaves que virou para nós, assim, tirar a espiritualidade lá do céu, como uma coisa fora, como uma coisa longe, e trazer ela aqui para perto, trazer ela para dentro de mim, trazer ela para o meu cotidiano. Isso foi uma das coisas que nos ajudou muito a essa conexão, a essa presença, a prestar atenção, é sair de lá e vir para cá. E aí olhar isso no outro também, né? Eu acho super interessante o que você trouxe, Bia, porque assim, realmente, né, a gente vive num chamado, parece, para estar o tempo inteiro desconectado, né? A gente sabe disso pelas redes sociais, pelo que a gente é bombardeado com uma quantidade absurda de informações. Então, a gente passa a ser, parece que a gente é só a cabeça, né? Então, assim, é só mental. Parece que não existe o resto, a conexão com o corpo, né? Com o sentir. Porque a gente está. E isso, quanto mais estimulado a mente, mais no automático você fica, mais acelerado e mais ansiedade, ou aí você desliga e vai para depressão. Então, assim, vai gerando muita desconexão com o corpo vai sentindo e vai dizendo: olha, isso aqui não está certo. Tem alguma coisa aqui muito errada, né? Então, aí vem as doenças, vem tudo isso. E eu acho que o grande movimento vem sendo esse de se conectar. E como que a gente conecta, né? A gente conecta com o corpo, né? A conexão é com o corpo, é com o respirar, né? Eu até anotei aqui, a respiração é a tua conexão, né? Não, a tua respiração é a tua Essa conexão. conexão. É vamos dizer assim, o que você liga, né? Para conectar com o corpo. A hora que você presta atenção na respiração, é automático. Depois você vai, o teu corpo ele vai ser um guia para te dizer o que está acontecendo. Se você não presta atenção no que você está sentindo, você não tem nem percepção de que o que você está sentindo é raiva, ou é medo, ou é angústia. A gente às vezes não sabe nem nomear, né, o que é. O que você está sentindo? E a hora que você passa a se conectar com o sentir, você vai estar muito mais aberto a perceber, né? A tua percepção do que está à sua volta, do teu ambiente, das pessoas que estão ali. Então, vai fazer essa conexão com o sentir, né? Acionando os teus sentidos, estando consciente do que você está sentindo. O que está vindo de informação, porque você está sentindo tudo, você está recebendo todas as informações, teu corpo está captando tudo, mas a partir do momento que você fica consciente, opa, isso aqui está me fazendo bem, não está, eu estou gostando disso, não estou, né? Está me fazendo ir para frente ou está me travando. Então, essa conexão com o corpo nos ajuda a essa conexão com a espiritualidade. E para mim, acho que isso, como às vezes é muito novo, ou é muito diferente, ou é algo que não está habituado, para mim isso teve que começar a fazer parte de um hábito, estabelecer hábitos. Hábitos de acordar e não pôr a mão no celular. Primeiro, né? Parar, ter aqueles minutos de talvez perceber o que eu sonhei, o que eu não sonhei, né?
tá mais ligada Intencionar o comigo. seu dia, né? Isso daí mudou também bastante o Sim, seu intencionar o dia dia. ali na cama mesmo, Isso, né? antes de levantar, o Antes de que que eu levantar, quero para mim hoje? fazer esse movimento, agradecer, né? Agradecer Aham. na hora Por que ter acordado. levanta, agradecer na hora que vai dormir, né? Então, o agradecer é uma conexão com o divino, né? Para mim é. Então, assim, é um hábito, né? Então, assim, às vezes tem que ser tem que ser uma coisa que forçada mesmo. Não vou olhar até eu levantar, até eu tomar café. Não vou olhar, não vou olhar, não vou me estressar, não vou conectar com outras coisas, vou conectar comigo, né? Assim, é uma coisa básica, mas que a gente tá. Mas tá Às vezes é muito viciado? difícil. É um vício de vezes já. E aí, esses momentos, por exemplo, para mim, os momentos de pausa ou de fazer coisas que estejam mais ligadas ao sentir. É o caminhar na natureza, é ouvir uma música, é parar e não fazer nada mesmo, é cozinhar, cuidar das plantas. São coisas que estão mais conectadas com o sentir para ir e desenvolvendo, né, aos poucos, algo que daqui a pouco eu sinto falta, né? Não quero mais ficar pensando nisso, eu quero desconectar. E aí vai aos poucos melhorando esse equilíbrio entre o mental e o sentir, para que, como, né, a gente falou desde o início, esteja mais congruente, né? Então, às vezes eu tô fazendo, não sei nem o que eu tô fazendo. Isso mesmo. Estou estou famoso piloto automático. E aí fica difícil perceber, né? Isso, né? A percepção. Porque eu tô muito aqui, daí a mente ela vai muito lá na frente, ou às vezes ela fica muito lá atrás, né? Ou me martirizando, ou me deixando ansiosa porque a coisa não está acontecendo. Então, é um desafio a gente sair da mente, que a gente está viciado, vamos falar assim. A gente é Entorpecido, estimulado a né? Eu acho ficar que a gente é mental o entorpecido. tempo inteiro, né? A gente é muito bombardeado. Então, gente, criar novos hábitos do sentir, acho que para mim foi a chave, assim, e, tipo, você meio que horários inegociáveis, né? Coisas inegociáveis, assim, não, isso aqui é meu e é para exercer isso, porque às vezes é difícil quando está muito acelerado, mas é necessário porque quanto mais acelerado eu fico, mais difícil fica dormir, mais difícil fica ter né, manter uma vida mais saudável. Tudo vai ficando mais complexo. Então, você vê que a gente está falando de espiritualidade, daqui a pouco a gente está falando de sono. Porque tudo tá Exato. conectado. É mente, corpo e espírito, né? E se o meu corpo não tá bem, se a minha mente tá desconectada, tá lá em outro lugar, não tá desconectada do meu corpo, eu vou estar desconectada do meu espiritual, né? Então, E diz que uma coisa que eu percebi também, que igual tudo que você falou, Ivana, tá sendo muito rápido vindo para o corpo. Quando a gente deixa se levar por esse mental e por essas quantidades de informações, porque o excesso de informações que nós temos hoje é muito, e o nosso corpo físico não está dando conta de processar tudo isso. E aí nós estamos ficando loucos, doentes, entende? E só que está sendo muito rápido. Tipo, se a gente se descuida 3, 4 dias, no quinto, no sexto dia, deu pane ali no corpo físico. Travou umas costas, começou a dor de cabeça, não começou a dormir direito. É muito doido, tá sendo muito rápido esse impacto com o nosso corpo, né? E eu acho que tudo isso tem um porquê por trás, que é justamente nos impulsionar para evoluirmos nesse ponto importante, que é voltar o sentir e colocar prioridades na nossa vida. Porque as informações vão vir cada vez mais informações para a gente, só que nós vamos ter que começar a usar um filtro nisso tudo, né? E o que é importante para nós? O que é prioridade para nós? Ficarmos rodando a tela e conectados o tempo inteiro, querendo saber de tudo e de todo mundo, ou vou cuidar de mim, da minha vida, da minha família, das minhas coisas, entende? Eu acho que isso, para mim, foi uma grande virada de chave já há 3 anos, dessa desconexão um pouco da mídia social, né? Para que eu pudesse dar prioridade a outras coisas, porque o tempo não é mais como era antes, então nós temos que mudar alguma coisa.
a sensação de que as 24 horas não existem mais, né? Parece que é Não, isso menos e... já foi comprovado cientificamente. Então, assim, devido à mudança dos polos, é muito milésimos de segundo que foi uma mudança, mas afeta demais a rotação da Terra, né? Mudou na velocidade por milésimos de segundo, só que para nós e por esse tempo que nós conhecemos, linear, é uma mudança muito drástica. Então, não dá mais realmente tempo para fazer tudo que a gente fazia antigamente, né? Então, nós temos que começar a mudar novos hábitos, a colocar prioridades na nossa vida. E isso tudo faz parte dessa espiritualidade, dessa busca, dessa evolução, dessa expansão de consciência. Tudo faz parte disso, né? Dessa grande espiritualidade que a gente está envolvido. Muito lindo. E eu acho que com a espiritualidade, ela vai fazer com que a sua vida, quanto mais conectada, né? Quanto mais intimidades tenha com Deus, com a natureza, com o Criador de tudo que é um relacionamento que precisa de cuidado diário e constante. Eu acho que a espiritualidade, ela precisa disso. É você, porque você vai estar cuidando do seu corpo espiritual. Depois você vai cuidar do seu corpo mental, do seu corpo físico e tudo certo. Se o espiritual já está ruim, bem provável que os outros, num pouco espaço de tempo, como a Carol já falou aí, vão dar sinais. Então, é não esperar, às vezes, o físico adoecer. Nos primeiros sinais, ter a consciência de que eu preciso fazer, começar a fazer ou mudar. E eu acho que com essa conexão, né, muito grande, para mim é Deus, né, o Criador de tudo que é, a gente se rende àquilo que Ele quer pra gente. Porque a gente tem a tendência de querer ter o controle. Não, porque eu quero realização, eu quero prosperidade, eu quero abundância, eu quero isso, tá? Mas e que caminho, que escolhas você está tendo? Então, na intimidade, para mim, isso mudou. Por isso que eu falo. Quanto mais, eu cuido da minha espiritualidade, mais eu sou conduzida por Ele. Quando a gente é conduzida por Ele, não tem erro. E os desafios vêm, só que a solução é muito mais fácil. Então, quanto mais eu sou conduzida por Ele, também, mais a minha vida flui. Então, às vezes, a gente tem que olhar para os nossos resultados. Está travado, não está bom, eu estou numa situação realmente desafiante, não sei mais. O que eu. Faz o caminho inverso, né? Eu voltar para casa, que alguém aí já falou. Que eu preciso. Porque a hora que você tá, as coisas simplesmente acontecem. E eu sou prova viva disso, graças a Deus, e elas também, porque temos uma troca muito grande, perceber que o agir de Deus na nossa vida é muito além do que aquilo que a gente pede ou que a gente acha, porque nós somos muito limitados. Então, ele transborda de um jeito sobrenatural. Então, é reconhecer esse tipo de coisa, eu falo que é combustível para você se conectar ainda mais. E ver o quanto ainda ele pode agir. Então, assim, se ele quer, né, que eu faça isso, que ele transborde na minha vida, mas que eu tenho olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, boca para falar e coração para sentir. Porque o sentir realmente é a chave. Eu tinha até escrito ali, ó, sentir é a chave. É sentir que você está aqui por um propósito maior, se render a esses propósitos e planos que ele tem para sua vida, e você vai trilhar. A Mitty é um desses. A Bia tem a vida dela, tem outras coisas, a Ivana da mesma forma, a Carol e eu. Só que nós temos em comum a Mitty. Então eu falo, a Mitty é sim uma condução de algo sobrenatural que apareceu na nossa vida. E quando nós falamos o quê? Sim. Que talvez nós poderíamos ter falado não, mas nós estávamos, graças a Deus, né? Sentimos isso e a gente várias vezes a gente usa. Vocês sentem o quanto isso é grande, o quanto isso é bom, o quanto isso é importante? É o sentir. E já acrescentando, eu falo que até num ocorrido com a Ivana, vou usar teu exemplo, porque para mim foi muito nítido, né? Enfim, a Ivana acabou comprando uma coisa por engano e naquele momento dá uma aflição, né, Ivana? Depois até se quiser comentar mais, mas o que eu queria enfatizar era assim,
No momento, assim, às vezes, da doença, no momento que acontece alguma coisa ruim, nesse caso da Ivana, olhando de fora, era uma coisa super simples. Ela comprou por engano, paciência, acontece, né? Mas quem está vivendo, o corpo sente tudo isso. O coração acelera, dá raiva, dá nervoso. Eu vou resolver, deixa pra lá, o que que eu vou fazer? Aí, de novo, a Ivana se acalmou, ela falou com a gente, né? Cada uma vai auxiliando, mas assim, muito mais de. Não é nem muito mais. Além de fazer o processo físico que ela tinha que fazer, que era ligar no cartão, cancelar a compra, ligar no lugar onde que eu comprei e cancelar, é o soltar e confiar. Eu acho que é isso, assim. Soltar e confiar. Confie só. Eu fiz tudo o que eu podia neste mundo físico, como Ivana, eu fiz. Eu falei com o lugar onde comprei, falei com o cartão. Soltar. Isso é o confiar nessa espiritualidade. A Thaís trouxe, né, sobre essa condução, é confiar também. Por que aconteceu? A Ivana depois ainda compartilhou, né, Ivana, que você fez esse questionamento. Por que será que eu cometi esse erro? Né? Às vezes eu tão besta, como é que eu fiz isso? Mas também se questionar, porque depois a resposta veio, né, Ivana? Mas assim, eu preciso soltar. Tudo que eu podia fazer eu fiz, agora é confiar. Confiar em Deus, nesse algo maior, nessa coisa que nos rege. E aí ela dormiu, acordou e resolvido? Acordou resolvido. Não é que acordou resolvido. Ela fez o que precisava ser feito e resolveu. Então, assim, a espiritualidade também, eu falo que esse é outro patamar, né? Porque daí você se conectou, né? Veio a ansiedade, veio a raiva, veio aquele sentimento que é muito do ser humano e tá tudo bem. Tá tudo bem. Fez o que precisava ser feito, né? Eu falo assim, penso muito na questão de quem está doente, né? Doente no corpo físico, assim. Eu estou fazendo tudo o que eu preciso, eu estou indo no médico, eu estou tomando os remédios. O próximo passo, entender o porquê que eu cheguei até a esta doença, né? Como elas já falaram, a doença no corpo físico é o último estágio, é porque tua mente já estava acelerada demais, enfim, todo o teu espiritual desconectado. E aí, ir soltando, respirando, confiando, porque o que você pode fazer, você fez, para a coisa aí também se resolvendo. A gente precisa confiar nesse algo maior, né? Mas para chegar nesse estágio, ninguém falou, eu não estou falando que é fácil. Naquele momento em que a Ivana mandou mensagem para nós, parecia tipo o fim do mundo. E é isso, essa é a sensação que a gente tem. Mas a gente precisa respirar, precisa soltar para confiar nisso, porque senão gera desconexão. Porque senão eu tô aqui para quê? Para aprender a me conectar. Mas aí a hora que vem o primeiro problema, eu já tô culpando todo mundo, isso aqui não dá certo, não adiantou nada o que eu aprendi. Então, falo que esse próximo estágio também não é fácil, mas ele é necessário. E é uma coisa que a gente precisa se relembrar, como a Ivana falou, às vezes tem que ser meio forçado mesmo, assim, ó, escreve em algum lugar, respira, solta, confia, sei lá. A gente precisa ir usando artifícios para que o meu cérebro também entenda sair desse controle, como a Thaís falou, confiar mais nesse algo maior, que estamos aqui com um propósito, estamos aqui para evoluir, para ser pessoas melhores. Então, confiar nisso também. Eu estou fazendo a minha parte? Não, eu estou. Então, calma, confia. De que vai se resolver da melhor maneira. Até porque a gente não tem controle de tudo, né? Então, até para dar essa aliviada, porque eu escrevi isso, assim, que quando você está conectada a essa espiritualidade, você sai um pouco do julgamento do outro, do julgamento a si mesmo, não é nem julgamento, né? Essa cobrança, essa autocobrança, passa a confiar nesse algo maior e a vida começa a fluir. A Thaís falou, a vida flui, a vida fica mais leve, você está confiando, você está se preocupando um pouco menos e a coisa vai indo, a vida vai ficando mais fácil. E eu falo que isso tudo é a espiritualidade nos conduzindo, né? Exatamente. Ô, Muito Bia, lembra, lindo, você Bia. mandou o texto ontem que tinha uma frase assim:
Tô lendo aqui. O objetivo não é controlar os pensamentos, mas não deixar que eles controlem você. Exato. Exatamente. Muito lindo, porque eu acho que a Thaís falou, né, complementando, o que eu tinha colocado aqui é essa questão da entrega, né? Então, entregar e confiar. Assim, para mim também é uma grande chave da coisa, é esse exercício, porque às vezes ele não é tão natural, né? Não. Por histórico, por característica, por uma vida inteira querendo, né, controlar os resultados, controlar as coisas. E a partir do momento que começam a vir sinais, né? Começam a vir, perceber os sinais, perceber mensagens que chegam, se perguntar, né? Por que que deu errado? Ou por que que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? Qual que era a mensagem para mim, para eu prestar atenção, né? As coisas ficam mais leves, né? E assim, como a Bia falou, não é de uma hora para outra, não é simples, né? Essa questão de controle parece fácil dizer, mas às vezes é bem complexo, né? Viver isso. Mas confiar que tem uma espiritualidade também junto. Não estamos sozinhos, Não. né? Não estamos Não. sozinhos. Não Não. estamos sozinhos. Isso eu repito muito para mim, porque me ajuda muito. Nossa. E quando as coisas vão dando certo, quando as sincronicidades vão acontecendo, quando coisas que pareciam impossíveis acontecem, você fala, não Tá estou aqui. sozinha mesmo. Não tenho como dar conta disso. Não tenho como dar conta de todas essas coisas se conectando e dando certo. De tantas bênçãos, de tantas coisas a agradecer. Então, tem realmente muita coisa, né, acontecendo do lado de lá e junto aqui. Mas esse confiar e soltar, né? Como a Bia falou, eu acho que tem aí um papel. Vou fazer a minha parte. Né? Vou fazer a minha parte até onde for possível também, né? Porque daí vem uma coisa muito da autocobrança, né? De passar os limites. Vou fazer o que me cabe, vou ficar no meu lugar, fazer o meu melhor dentro do que me é possível. E vou confiar que vai dar certo. E se não der certo, tem um motivo. É, Sim. Tem um motivo para não dar exato. certo. Tudo Porque tem nem um lado sempre vai bom e um lado resolver do ruim. jeito que a gente quer, tá? Não, tem um Exatamente. motivo. E o que que é certo? O que que é dar certo? É uma expectativa que eu criei, que aquilo Isso. fosse acontecer daquela forma? Ou o que está acontecendo é o que eu tenho para viver hoje dentro do que eu entendo, dentro do meu entendimento do que é possível para mim, né? Então, esse é um aceitar, né? Esse é uma entrega É. de que, ok, vou. Porque a entrega é algo maior, porque como, né, nós falamos desde o início, somos uma centelha divina, é acreditar na verdade que nós somos uma centelha divina e colocar na mão, né, do Pai, da espiritualidade, que nós não estamos sozinhos, que nós temos os nossos guias, né, a espiritualidade que nos orienta. Então, quando a gente fala, porque eu tenho os meus guias, porque eu tenho o meu anjo da guarda, tem que... Tá, então, vamos viver isso de verdade, né? Quando a gente coloca na mão deles, fazemos a nossa parte, colocamos, agora eu entrego aí na mão de vocês, porque não sei mais o que fazer agora, me guia, e de coração fazer isso e fiz o que eu tinha que fazer. Você vai ver que o sobrenatural acontece. É impressionante. Nós vivemos provas disso o tempo inteiro. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a soltar o controle, né? Fazemos o que nos cabe, mas também temos que permitir ser guiada por esse propósito maior que existe, que nós viemos aqui na Terra fazer. Que todo mundo tem um propósito, tem um porquê de estarmos aqui, não só de evoluirmos, mas também tem esse propósito maior do servir, né? Então, é permitir também que eles nos guiem, porque às vezes eles querem nos
levar para o caminho que a gente tem que ir e a gente fica teimando que é o outro caminho. Exato. E a gente fica dando Ô, Carol, e daí, falando, né, às vezes vem sinais, né? Porque você pede, a gente pede, Exato. Não, Senhor, e me dá pede o sinais, tempo né? inteiro. Pede o tempo Às vezes vem o sinal através de uma ligação, de um animal, de uma mensagem, e vem de de uma infinitas, pessoa de que uma chega do nada e pessoa, fala. de uma leitura, vem de infinitas formas. Mas a gente daí às vezes é um pouco reticente por falta de confiar. E às vezes, porque nós temos que adquirir novos hábitos, como a Ivana falou. Daí também teve uma outra frase aqui no grupo ontem que mexeu com a gente, eu vou colocar ela aqui novamente. Abandonar o que era familiar dentro traz desconforto. Sim, você deixar de fazer algo que se faz há muito tempo para fazer algo novo, adquirir um novo hábito, mas que vai te levar para um nível espiritual e de consciência muito maior, traz um certo desconforto. Aí a gente vai até para a parte sistêmica mesmo, né? A sensação de pertencimento ou não, né? O fazer diferente traz um desconforto, mas é um desconforto necessário para você acessar um outro nível de crescimento como um todo, sabe? E daí eu vou para um outro ponto que vocês falaram muito, né? Confiar. Daí então você começa com novos hábitos, né? E você começa, às vezes, né? Eu me vejo assim, né? Ai, mas tem que fazer, vou fazer tal coisa, então eu faço isso, mas como que vai acontecer o resultado que eu quero? Ou como vai... Deixa o como com ele, deixa o como. Isso é o entregar, né? Confiar, aceitar e agradecer. Então, fazer o que te cabe, adquirir novos hábitos, sentir mais as coisas, ter congruência e solta, confia. Porque eu acho que isso é um maior passo, né, da espiritualidade. Você realmente confiar, porque a fé é isso, é você acreditar naquilo que você ainda não vê. Mas Exato. você sabe que tá ali. E no Exato. tempo certo, no tempo divino, vai acontecer. E se não acontecer, não era para acontecer, não era para você, tem algo ainda melhor. Mas está aberto isso. Então, solta o controle, adquire novos hábitos e confia. Aí. Maravilhoso. Até a Tita Vina escreveu, né? Exatamente assim: vou fazer a minha parte e entregar. Isso é uma das coisas, assim, voltando, a Thais falou do sistêmico, essa história de fazer a minha parte dentro, acho que dentro da família, talvez do trabalho, né? Quem trabalha com muita gente, enfim. Até eu falo que é uma coisa, às vezes, do feminino, né? Essa coisa de abraçar, querer abraçar o mundo, daqui eu dou conta, daqui eu faço, eu resolvo, deixa eu fazer. A gente extrapola, a gente quer controlar o que era parte do outro fazer. Ou eu quero controlar num nível que eu gostaria que tal pessoa fizesse do jeito que eu queria. E não do jeito que ela sabe, ou que ela pode, ou que ela quer fazer. Então também é sair desse controle. Quando a gente fala fazer a minha parte no meu lugar, tem muito disso. De sair desse E controle. dar tempo Controle do para outro. que as coisas se resolvam, porque as coisas às vezes, Exato. e muitas vezes, se resolvem sozinhas. Sim. Mas a gente quer tudo para ontem, né? Mas, ó, é muito engraçado, porque assim, eu escuto esse ditado há muito tempo, acho que desde que eu era criança, né? Nada como uma noite de sono pra coisa, né? Mas Porque depois da chuva vem o arco-íris. E é isso, mas a gente não dá tempo, né? A gente não dá esse espaço, né, Ivana? Como você falou que é extremamente importante, porque, não, eu vou fazer agora, daqui 5 minutos tem que acontecer. Daqui amanhã tem que acontecer, semana que vem. Né? É o respirar, entregar, soltar e confiar. Não é fácil, tá, gente? Não é Não. fácil. É um processo diário que a gente vem treinando. Eu falo que é um treinamento. E é assim mesmo, é não desistir de estar sempre em evolução, né? Sempre em mudanças positivas. O caos faz parte da mudança, né? Ele sempre leva pra gente. Eu falo que sempre quando tem caos, a tua vida está em movimento e esse movimento sempre vai te levar para o positivo. Por mais que não parece naquele momento, mas sempre vai te levar para o positivo, né? E a espiritualidade, eu lembrei de uma carta que está muito forte aqui na minha cabeça, de um dos oráculos espirituais, que ele fala assim, ele faz uma pergunta: se você soubesse
Se você estivesse vendo todos os seus ancestrais aqui, presente, junto com você, e te falando que você pode, que você é capaz, nós estamos aqui para te dar todo o apoio que você precisa, o que você faria? Isso é o confiar, porque a gente não vê eles, mas eles estão aqui. E é essa pergunta que o oráculo traz, assim. O que você faria se você soubesse que você está sendo amparado, suportado, apoiado por todos eles? Eu acho que eu daria o passo. Então, esse é o movimento, dar este passo de fé da espiritualidade. É que a gente não vê o outro lado. E aí a gente fica, será? E cadê a nossa fé e o entregar? Que é o que a gente falou a live toda, né? Então fica aí a pergunta. Não, Maravilhoso, e já conectando com a próxima live, né? eu ia falar isso agora, já deixando. Eu acho que é o momento de encerrar, até pelo horário. Exatamente. Carol já encerrou com um gatilho para a próxima live, que é sobre ancestralidade, que para nós vai ser muito especial. Vocês vão entender quando for o momento da próxima Fiquem live, atentos, porque vai ser muito que vai ser um lugar muito especial. especial. E assim, de muito significado para nós, né? Nessa nossa evolução, nesse nosso entendimento, nessa nossa caminhada terrena aqui, né? De pessoas físicas, de pessoas que tem um espírito aqui dentro também. E nos aguarde, que tem muita coisa boa, bonita, e que a gente precisa transbordar e passar aí para os próximos meses. Eu queria agradecer de novo vocês. Por mais uma vez a gente está aqui, né? Todo mundo que assistiu, que vai assistir, e nos aguarde em abril. Muito obrigada, Bia, Ivana, Carol, a quem assistiu, a quem vai assistir a gravação. Mas lembrar que é uma busca constante e diária da espiritualidade e que ela está em todo lugar. Se abrir para esse mundo maravilhoso. Muito obrigada e nos vemos em abril. Isso aí. Gratidão, Bia, Thaís, Ivana, e a todos vocês que estiveram ao vivo, que vão assistir gravada. Que transbordem também na vida das pessoas e se conectem cada vez mais com a sua espiritualidade, do seu jeito. Vai encontrando o seu jeito, o seu caminho de volta para casa. E a gente vai se encontrar em abril numa live mega super especial, que eu tô mega super empolgada, porque daí é o meu pilar. E eu já deixei aqui a deixa da pergunta, que eu quero saber a resposta de vocês. Tá bom? Linda. Obrigada. Gente, muito obrigada, Bia, Carol, Thaís. Obrigada para quem assistiu, quem vai assistir. Vou falar uma frase que me marcou muito aqui, que foi a Carol que falou. Se permita ser guiado. Então, para mim, foi a frase que virou uma chave. Se permitir ser guiado pela espiritualidade. Então, emocionada aqui já com a live de abril e com tudo que tem aí para acontecer. Um beijo, Com certeza. gente. Beijo, obrigada, Patrícia e Teovina, pelas mensagens. Obrigada a todos Obrigada aí. também. Gratidão, Patrícia e Teovina. Beijos. Beijo. Tchau.